Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bom, sou o professor Eduardo Borges, tá? Professor mestre Eduardo Borges, e estou trazendo hoje aqui um artigo bem bacana, tá? Para mostrar, para a gente discutir, bem fresquinho, tá? Acabou de sair do forno aí o artigo, né? Do Anderson aqui, ó. Então deixa eu circular aqui para vocês, né? O autor aqui. Publicado no Journal of Sport Science and Medicine, agora em 2021, né? Então aqui é o artigo de 2021, tá? E ele fez a comparação da ativação muscular em 3 exercícios de extensão de quadril em mulheres treinadas em musculação, tá? Então aqui está o título original, tá? Risquei aqui, deixa eu apagar aqui. Então aqui está o título original, tá? Do artigo em inglês. Que foi publicado aqui no Journal of Sport Science and Medicine. Tá? Então, vamos lá dar uma olhada primeiro nos 3 exercícios que ele comparou. Então, o Romanian Deadlift, que é esse daqui, ó, tá? Que é o exercício feito, né? É o stiff, né? Só que ele é mais parcialzinho, então ele é feito aqui, ó, até o tronco, né? Foi feito nesse estudo até o tronco ficar paralelo ao solo, tá? Na posição baixa aqui, posição alta e posição baixa, a mesma forma que o autor chamou no artigo. A cadeira romana, né, de extensão, o banco de extensão lombar, chamado de forma diferente, né, mas é o backstation, né, Roman backstation, Roman chair backstation, que o autor chama, tá? Essa aqui é uma máquina da Technodin, então essa posição alta aqui, que ele separou as fases de ativação muscular, tá? E essa é a posição baixa, tá certo? E uma máquina de extensão lombar, né? Uma máquina que você fica sentado para fazer a extensão lombar, também da Technodin aqui. Então aqui é o que ele chamou de posição alta e aqui é a posição baixa. Todos os exercícios tiveram a amplitude de aproximadamente 90 graus, tá? A amplitude de movimento nos 3 exercícios. Ele utilizou então as voluntárias, né? Foram 15 mulheres treinadas em musculação, tá? Com 22 anos de idade, mais ou menos um ano, né? O desvio padrão aqui. Essas mulheres realizaram previamente uma sessão de familiarização com os exercícios, no entanto elas já eram treinadas na musculação e tinham experiência prévia nos 3 exercícios. Depois da familiarização, na sequência, eles fizeram um dia de teste de 6 repetições máximas em cada um dos exercícios. Tá? E de 3 a 7 dias depois do teste de 6 RM, foi feita a coleta MG com 3 repetições para a carga de 6 RM que eles encontraram aqui, para evitar efeito de fadiga, né? Então você não utiliza, isso é comum nos estudos de eletromiografia que a gente faz. A gente utiliza menos repetições, mas a carga é pré-determinada para o número de repetições que você pretendia experimentar. Os músculos que foram avaliados, então, ele avaliou o glúteo máximo, eu esqueci de anotar aqui, caramba, né? Então ele avaliou o glúteo máximo, abreviei aqui como GM, tá? Então foi feita a eletromiografia do glúteo máximo, do bíceps femoral, tá? E também dos eretores da coluna, tá? Nos 3 exercícios. E aí então vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá dar uma olhada para os nossos resultados, tá? Aqui então nós temos o gráfico dos resultados. Então o que ele separou aqui para os gráficos, né? Então aqui nós temos a parte baixa do exercício, tá? Que é essa daqui, ó. Então os 3 exercícios na parte de maior flexão aqui do quadril, né? Então é essa parte aqui do gráfico aqui, tá? E também para a parte alta do exercício ele separou a ativação muscular, que é essa parte aqui onde o tronco está na posição neutra, né? Posição zero, né? Que nós chamamos aí na cinesiologia, com exceção que aqui não é a posição zero, mas é o que ele chamou de posição alta, né? Na máquina aqui de extensão lombar. Mas aqui pode ver que ficou completamente em extensão quadril, e no Romanian Deadlift
também completamente em extensão do quadril, tá certo? E aí, os músculos aqui embaixo para cada parte, né? Então, glúteo máximo, bíceps femoral e o eretor da espinha, que no artigo ele não descreve qual foi, né? Se foram, na verdade eu falei eretores, né? Na verdade ele chama de um eretor da espinha, ele não fala qual dos eretores, né? Então, nós temos que os eretores da espinha são 3, tá? Então, nós temos o espinal, do centro para mais lateral, né? O espinal, o longuíssimo dorsal e o ilho costal. Eu costumo abreviar eles de ELI, tá? Espinal, longuíssimo dorsal e ilho costal. E aí, então, um desses 3 que ele avaliou, mas ele não fala qual né, e como ele posicionou os eletrodos, ele também só fala que foi no eretor da espinha, mas aí ele dá que usou a norma do Senion, né? Então não deu para identificar exatamente qual foi o eretor que ele avaliou. Mas enfim, ambos têm o papel de extensão, né, da coluna. Então vamos avaliar aí. E um detalhe, né, que nesse exercício, nos 3 exercícios aqui, principalmente nesses 2 aqui, não foi feita uma cinemática, né, mas tanto aqui no Romanian Deadlift e no banco de extensão lombar aqui, percebe-se que foi feito um exercício onde o tronco, né, permanece estabilizado, ou seja, sem uma movimentação aparente da coluna, né? Nesse aqui também, né, aparentemente nós não temos uma movimentação da lombar, né, de forma expressiva, mas como não foi feita a cinemática no estudo, a gente não pode ter certeza disso, mas principalmente nesses 2 exercícios a característica fica bem presente, né, de uma avaliação mais qualitativa, para a gente entender isso. Na parte baixa dos exercícios, né, a ativação do glúteo máximo, ou seja, a ativação do glúteo máximo aqui, tá? Na parte baixa do exercício aqui. Não houve diferença entre o stiff e o banco de extensão lombar, não houve diferença estatística, né? Não houve valor maior, significantemente maior, né? Não temos os asteriscos aqui no gráfico aqui, para a probabilidade de erro de 5%, né? Então não houve isso, mas houve diferença estatística, né, significantemente maior dos 2 exercícios, né, do Romanian Deadlift, do banco de extensão lombar em relação à máquina, para o glúteo máximo, na parte baixa do exercício. Agora olha que interessante, quando eles saíram aqui da parte baixa, né, e fizeram a extensão do quadril, o que aconteceu para o glúteo máximo? Então, na parte alta do exercício, né? Observem que o banco de extensão lombar apresentou a maior ativação. Então, o banquinho aqui, né, que apresentou a maior ativação aqui, no caso, quando saiu dessa posição e veio para a posição aqui na parte alta. Provavelmente isso acontece, né, porque nessa posição ereta aqui, nós temos ainda um torque resistente criado aqui, né, em relação ao centro de massa do corpo até a articulação do quadril. E a máquina foi regulada de uma forma que a pelve, aparentemente, ele não relata isso no estudo, eu acho que isso foi uma falha do estudo, ele não relatar exatamente onde foi o apoio desse banco aqui, se foi na coxa, né, se a espinha ilíaca ficou livre, se o quadril ficou livre. Aparentemente sim, pela movimentação que a gente enxerga aqui, mas ele não relata isso no estudo, tá? Então, em função provavelmente dessa posição ainda com um torque existente aqui no banco de extensão lombar, nessa posição, coisa que não acontece nessa posição em pé do Romanian Deadlift, e também, né, o torque provavelmente da máquina aqui criado não é suficiente para manter a ativação do glúteo máximo, e o ângulo também, que não é mais aqui que não é numa posição ereta como nessas outras posições, então não permitiu que esse exercício apresentasse uma boa ativação de glúteo máximo. No entanto, o banco de extensão lombar, em função do torque presente aqui,
foi o que apresentou maior ativação, 75% aproximadamente ali. Enquanto que do Romanian Deadlift aqui, ó, foi aproximadamente aqui, ó, 45%. Então olha a diferença dos dois aqui. Eu fiz essa conta de diferença dos dois aqui, a ativação foi 1,6 vezes maior aqui no banco de extensão lombar do que no Romanian Deadlift aqui, tá? E já aqui na máquina, né, de extensão lombar, essa ativação foi em torno de 27%. Ou seja, o banco de extensão lombar ativou 2,6 vezes mais do que a máquina de extensão lombar. Então, um detalhe interessante aí, né, do estudo aí para a gente observar, tá certo? Já para o bíceps femoral, observem o seguinte, né? Também não houve diferença estatística aqui na parte baixa, tá? Ó, deixa eu apagar aqui de novo, tá? Então aqui na parte baixa, só para relembrar, ó, essa é a parte baixa, tá? Não houve diferença entre o banco de extensão lombar e o Romanian Deadlift, né? O stiff aqui, mais parcialzinho aqui, com o joelho um pouquinho flexionado. Mas houve diferença desses dois novamente para a máquina de extensão lombar, ou seja, essa daqui é a que menos ativou, e esses dois foram os que mais solicitaram o bíceps femoral, então, nessa parte baixa. Mas de novo, olha só que legal quando a gente vai lá para a parte alta, né, aqui do exercício, né, dos exercícios, ou seja, quando saiu dessa posição e estendeu, né, o quadril, ou seja, a parte alta do movimento. Olha o bíceps femoral como trabalhou muito mais de novo aqui no banco de extensão lombar, tá? E bem, né, um valor bem mais acentuado. Olha ali, chegou em 95% aqui da CI, da contração voluntária máxima, né, o percentual da contração voluntária máxima na eletromiografia. E bem superior aos valores encontrados, então, tanto no Romanian Deadlift, aqui mais uma vez, por causa da posição em pé aqui, né, a geração de torque, né, a distância do eixo até a carga muito pequena aqui, então o torque gerado aqui é muito baixo, e aqui nós continuamos tendo um torque gerado nessa posição final, então o que permitiu nesse exercício manter a ativação de glúteo e dos posteriores de coxa, no caso aqui especificamente o que foi avaliado, o bíceps femoral, tá certo? Bom, e em ambas as posições dos exercícios, se vocês observarem aqui para o eretor da espinha, tanto na parte baixa quanto na parte alta, não houve diferenças para os eretores da coluna, tá? Então, na máquina, no banco de extensão lombar ou no Romanian Deadlift, e mesmo na parte alta do exercício, eu sinceramente esperava que houvesse uma diferença, né, do banco de extensão lombar, tá? Porque do banco de extensão lombar na parte alta, pelo fato de ele apresentar um torque aqui ainda, tá? Houve essa tendência aqui, né, pequena aqui, de ser maior do que o Romanian Deadlift, que é a posição em pé que nós não temos mais esse torque aparente gerado, né, mas a posição estável aqui, né, e a manutenção da postura sem fazer uma hiperextensão exagerada da coluna, provavelmente foi o que permitiu manter a ativação dos eretores aqui nessa faixa aqui. E lembrando, tá, que essa parte alta que ele chama, eu também esqueci de explicar isso para vocês, mas ele considerou uma faixa de movimento para análise, ó. Então foi mais ou menos essa faixa aqui, ó. Então ele pegou essa faixa de movimento aqui na parte alta e ele pegou também essa faixa de movimento aqui na parte alta. Então nessa parte, provavelmente onde ele pegou maior ainda um pouco de ativação, que permitiu essa ativação elevada aqui, foi quando ele pegou esse ângulo próximo ao final de extensão aqui. Tá? Se ele tivesse utilizado realmente só a posição estendida aqui, provavelmente esse torque ficaria mais baixo aqui. Desculpe, esse torque não, essa ativação ficaria mais baixa aqui,
tá? E permaneceria elevada nessa faixa aqui do banco de extensão lombar. Tá? Mas como isso foi utilizado, né, por uma parte do movimento, então não houve essa diferença para os eretores da coluna. E aí, pessoal, o que eu quero chamar a atenção, né, desse estudo aqui, muito bacana, né, do pessoal aí do grupo aí do Anderson, aí, os seus colaboradores, é o seguinte, né? Então percebam que são 3 exercícios que boa, né, ativação. Nos 3 exercícios nós tivemos ativações interessantes aí para glúteo máximo, tá? Para bíceps femoral, mas a máquina, né, de extensão lombar não apresenta essa característica aqui, tá? Tivemos boa ativação? Sim, mas olha só, na máquina, tanto para glúteo máximo, tá, quanto para bíceps femoral, essa ativação ela não é assim, né, importante, tá? Já nos 2 exercícios, né, tanto o banco de extensão quanto o Romanian Deadlift, tanto para bíceps femoral quanto para glúteo máximo, essa ativação é importante, e sendo que prevalece essa ativação, favorece o banco de extensão lombar, tá? Na posição alta, favorece o banco de extensão lombar. No entanto, não apresenta diferença, né, nas posições para o eretor da espinha, tá certo? Um detalhe importante é que ambos ativam bem, né, na verdade é isso que eu queria falar, ambos ativam bem o eretor da espinha. E na parte alta aqui, inclusive, né, os 3 com uma ativação muito boa, e a máquina também na parte baixa com uma ativação boa aqui, ó, acima de 60%. Minha reta ficou maluca aqui, né? Acima de 60% de ativação. Então, pensando em eretores da espinha, é isso que eu quero chamar, né, a atenção aqui no estudo. Exercício bom, pessoal, para quem tem dor lombar crônica. Exercícios bons para quem tem dor lombar crônica. Aliás, é tema que eu estudo, né? É tema do meu doutoramento, a dor lombar crônica. E a literatura mostra que exercícios de extensão lombar melhoram a condição de dor e melhoram a capacidade funcional dos indivíduos, ou seja, reduzem a dor dos indivíduos e aumentam a capacidade. Tá? Vários estudos aí do Stilo 2013, tá? É assim que se escreve, ó. Stilo 2013, 2015, 2020, com máquina de extensão lombar, demonstrando que uma sessão na semana, tá, com um volume muito pequeno, com 10 minutos no total de exercício, aí, com uma série de 15 movimentos, tá, no máximo 3 séries, aí, mostrando redução importante, né, significantemente importante de redução na intensidade da dor e também na redução da incapacidade funcional, ou seja, na melhora da capacidade física da pessoa, tá certo? Então, chama a atenção desses exercícios que seriam interessantes aí para a gente prescrever para esses indivíduos, tá certo? Então é isso que eu queria conversar com vocês aí. Em breve vou trazer mais estudos aí para colocar no canal aqui pra gente. Tá legal? Então, muito obrigado aí, pessoal. Um abraço e até a próxima, tá?